segunda série. Essa primeira aula, esse primeiro slide, eu vou falar para vocês desse povo aqui, os hebreus, um dos povos mais antigos da antiguidade. Vou falar também um dos povos mais antigos da humanidade. Vou falar também de um povo importante, depois eu explico por que é importante a gente conhecer, que é os fenícios, e o Império Persa, aquele do Xerxes, Dário I, como eu falo para vocês, que aparece no filme 300, né, que é derrotado o Império Persa ao final para os gregos. Falar rapidamente aqui dos hebreus. O hebreu refere-se ao judaísmo, certo? Que até hoje é o país Israel que eles conseguiram, após a Segunda Guerra Mundial, esse território que é uma briga há mais de 5, 6 mil anos para que os judeus, o povo hebreu da religião do judaísmo ficassem nessa região. Os hebreus, basicamente, é aquele povo cuja história está lá no Antigo Testamento, tá? Que é Abraão, o Noé da Arca, Moisés, enfim, todas essas histórias que muitos de vocês conhecem. Curiosidades, esse povo é o povo que se criou naquela região de hoje é Israel, às margens do Rio Jordão. É originalmente um povo nômade, né? Eram pastores, foram escravizados várias vezes, né, pelo Egito, na Babilônia, depois no Egito, certo? Depois perseguidos na Segunda Guerra Mundial, perseguidos pela Inquisição na Idade Média, né? Então é um povo que tem muitas diásporas, muitas fugas, muitas saídas da sua, como se fala, sua terra sagrada. Então, esse povo, uma grande curiosidade que a gente tem que gravar isso, é o primeiro povo monoteísta. Tá? É o povo, né, que diz assim, existe um Deus. Né? E esse Deus, ele é uma essência. Ele não é a figura humana, ele não tinha representação. Tá? Tanto que os egípcios, que os escravizados, tinham vários deuses. A gente verá depois a história na próxima aula sobre os egípcios. Escravizaram os judeus, enfim, e Moisés libertou-os do Egito. Isso aí está na Bíblia, no Antigo Testamento, a fonte Bíblia como história, tá certo? Então, monoteísmo. E, fundamentalmente, esse povo monoteísta baseou o cristianismo e no século VII depois de Cristo, tá? Ele vai basear o islamismo. São as três grandes religiões, né, monoteístas do planeta. A primeira, o judaísmo, os hebreus, um só Deus. Cristo, que é dessa cultura, Jesus era judeu, né? Surge o cristianismo, um só Deus, e o islamismo, posteriormente as outras duas, é a terceira. Ambas têm base na cidade de Jerusalém, a cidade sagrada, né? A cidade sagrada para essas três grandes religiões. E muita briga entre elas durante a história. Então, hebreus, basicamente, a origem, a base para o monoteísmo cristão e monoteísmo islâmico. Tá lá no Antigo Testamento. Segundo povo que eu quero falar, os fenícios. Por que eu quero falar desse povo? Na época, o ano 3000 a.C., 4000, onde se encontram ruínas desse povo, é o primeiro povo a ser navegador pelo mar Mediterrâneo. Chama-se talassocracia, governo dos mares, comerciantes, vão para o norte da África, enfim. E suas cidades, Ugarit, Sidon, né, são cidades-estados, não havia o Estado Império Fenício. Tá? E a grande curiosidade, se eles são navegadores, eles têm uma escrita. E que escrita? É a nossa, é o alfabeto. O alfabeto que nós utilizamos tem sua base nos fenícios, é isso que nos importa. Tá? Então, Fenícia atual, a região que eles viviam atualmente é o Líbano, lá no Oriente Médio. Tá? Então, esse povo fenício, fundamentalmente o alfabeto, que depois, junto com o alfabeto grego, enfim, ele vai se formatar no alfabeto que nós conhecemos, no alfabeto moderno. Então, Fenícia, cidade-estado, talassocracia, cidade-estado, quer dizer, não é um centro, não é um império, comerciantes e o alfabeto. E por terceiro, falando dos hebreus, dos fenícios, vou falar esse sim, um império centralizado, que é o Império Persa, tá? O grande Império Persa, que
esse império nasceu no Irã. Ali no Irã existia um povo chamado os Medos, né? Um povo medo persa. Por isso depois as guerras médicas, eles vão brigar, vão lutar contra os gregos. As guerras médicas, os medos persas contra os gregos, que finaliza esse império. Que império é esse que nos interessa do Império Persa? Esse é um império que a religião é politeísta. O único que era monoteísta era o hebreu. Fenícios também, vários deuses, né? O Império Persa se unificou nas mãos de um líder Meda, que era Ciro I. Ele conseguiu unificar ali onde hoje é o Irã, a Pérsia. Eles não são árabes, né? O Irã não é árabe até hoje, língua, cultura. E esse Império Persa, o interessante é que ele se unificou e ele dominou a Mesopotâmia. Ele dominou aquela cidade da Suméria, da Babilônia, enfim. Né? E é quando eles invadem a Babilônia que eles libertam os hebreus que estavam cativos, prisioneiros na cidade de Babel, na Babilônia. A famosa história da Torre de Babel, que está na Bíblia também. Então, Império Persa, atual Irã, é o império que vai dominar, vai ser vasto, vai dominar toda a Mesopotâmia, vai chegar até o Egito, chega à Grécia e lá ele acaba sendo derrotado. E por que conseguiram? Os governantes, depois de Ciro vem Dario I, Dario II, Xerxes, Cambises, são os grandes imperadores desse Império Persa. Porque eles dividiram o império em que chamam de satrapias, ou seja, estados. Em cada estado eles colocam um governante que seria um aliado do imperador. Né? Seria um aliado do imperador ou do rei persa. E o rei era divinizado, assim como os faraós. O rei era, lembra do filme 300, o Rodrigo Santoro, o Xerxes, né? Ele é um deus para o seu povo. E essas satrapias, essas regiões, são colocadas, quem governa é um agente daquela própria região. Não é nomeado pelo imperador diretamente. Por que colocar alguém da região? Para ter a confiança da região, para que eles não se rebelem. E aí deu certo essa satrapias, esse grande império. Toda vez que o império dominava uma região, ele não impunha a sua cultura, a sua religiosidade, ou até mesmo seus políticos. Ele apenas cobrava impostos, apenas é interessante, mas cobrava impostos e angariava homens para o seu exército poderosíssimo, né? As satrapias. E tem uma frase interessante: o imperador, ele fez, né, estradas por todo o império, e a capital era Persépolis, a principal cidade. Depois tem mais de uma Persépolis, né? Que ficava onde é o Irã hoje, existem ruínas. Tem até um livro bem interessante sobre a Persépolis, mas já é uma Persépolis de 1979 atualmente. Isso aí falaremos depois. O imperador persa ficava em Persépolis e construiu estradas, e nessas estradas ele colocava correspondentes, homens a cavalo, que seriam uma espécie de carteiros, uma espécie de correio, certo? E aí esses homens eram ditos os olhos e ouvidos do rei. Se eles fossem a uma satrapia muito longa, eles voltavam. Ao voltarem, eles traziam notícias e falavam todos os problemas para o imperador persa. E mais uma coisinha, Dario, que criou as satrápias, ou satrapias, que criou esses correios, os olhos e ouvidos do rei, também criou uma moeda única. Isso aí unificou este império. Uma moeda única chamada dárico, certo? E como acabou? Acabou quando, de tanto tentar dominar os gregos, eles nunca conseguiram dominar a Grécia e acabaram sendo dominados pela Grécia, ao final, com o imperador macedônio Alexandre, que invadiu a Pérsia e os derrotou, o grande Alexandre. Isso aí nós veremos depois na aula sobre Grécia. Beleza? O grande império persa.